E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixei aí 5 questões com vocês na semana passada e agora nós vamos fazer a correção. Nosso assunto é trigonometria no triângulo retângulo, né? Assunto novo aí para nós, né? Então vamos logo para a primeira questão sem perder tempo. A primeira questão não é uma questão que envolve as relações trigonométricas. Para resolver, a gente só precisa usar o teorema de Pitágoras. Mas antes, deixa eu dar só uma pincelada aqui nas relações trigonométricas que a gente vai trabalhar e no nosso quadro de ângulos notáveis, né? Então as relações são 3. Eu tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente. E os ângulos notáveis significa dizer que você tem a obrigação de saber esses 3 aqui, o seno, cosseno e a tangente desses 3 ângulos. Certas questões normalmente não coloca, tem questões que coloca, mas normalmente não vem. Então você tem que saber, né? Daí a importância de assistir a videoaula que fala sobre os ângulos notáveis, né? E depois vem a aplicação dessa tabela dos ângulos notáveis juntamente com as relações. Então, juntamente com essa tabela de ângulos notáveis, a gente tem as 3 relações que nós vamos trabalhar, né? Seno, cosseno e tangente. Então, cada uma envolve aí elementos do triângulo para a gente estar em busca de valores desconhecidos, né? Então, o seno ele sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno sempre vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sempre vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu gosto de simplificar, certo? Então, para facilitar a memorização, a sequência ela nunca deve mudar. Então, é seno, cosseno e tangente, tá? Aí você coloca o igual aqui, ó. Aí, para não precisar estar escrevendo o tempo todo, o seno, que eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou usar o C de cateto, o O de oposto e o H de hipotenusa. Então, seno de um determinado ângulo dado sempre vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. COH, ok? O cosseno é cateto adjacente, eu vou usar o C de cateto e o A de adjacente e o H de hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o K e o H. E a tangente, cateto oposto, C e o O, sobre o cateto adjacente. Então, na sequência, seno, cosseno e tangente. Aí do outro lado nós temos o CO e o H, o K e o H, CO, K. Ok? Então daqui a pouco a gente vai aplicar a partir da segunda questão essas três relações. Então indo aqui para a primeira, como eu disse para vocês, uma aplicação do teorema de Pitágoras, só lembrando, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Em questões que envolvem as relações trigonométricas, sempre aparece uma ou outra, né, que você vai precisar utilizar o teorema de Pitágoras, beleza? Então, na maioria das atividades que eu colocar para vocês, sempre vai ter uma questãozinha ali para vocês estarem relembrando, enquanto não aparecer nos problemas que envolvem as relações, tá? Então, quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo é o x, então vai ficar x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Aqui eu não tenho aquele negócio de cateto oposto e cateto adjacente. Oposto e adjacente só se eu tiver uma referência, né? O significado da palavra oposto é contrário e adjacente é vizinho. Aqui eu não estou trabalhando com ângulo, tá? Então são só os lados, então só catetos. Então fica 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81. A letra tá ruim que eu não me acostumei ainda com esta lousa.
mais 144, mas vai dando certo aqui. Então x ao quadrado vai ser igual, somando 225. E agora eu vou tirar a raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Então eu não coloquei as alternativas aqui, mas lá no exercício a opção que tinha 15 era a letra A. Beleza? A opção correta. Ok? Então vamos lá agora para a segunda questão. Segunda questão, eu já vou precisar trabalhar com os nossos ângulos notáveis e as relações. Certo? Então aqui, ó, eu já tenho um ângulo, para trabalhar, que é o 30 graus. Tá? Aí eu tenho o x, que é um valor desconhecido, é um lado desse triângulo, e eu tenho o 8 aqui, né, que também é a medida de um lado desse triângulo. Certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar os elementos desse triângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto, certo? E eu preciso saber dos elementos que eu tenho, o que eles são. Essa é a parte interpretativa da questão. Então eu preciso saber se é cateto oposto, se é cateto adjacente ou se é a hipotenusa do triângulo. Está aqui o ângulo que eu estou trabalhando, é a minha referência. Beleza? Então o significado da palavra oposto, contrário. Importante não esquecer disso. E adjacente, vizinho, ou seja, do lado. Contrário é o que? É o ângulo que eu estou trabalhando. Vizinho é o que? É o ângulo que eu estou trabalhando. Então o x aqui, ó, ele está contrário, ou seja, na frente do 30 graus. Tá? Logo aqui vai ser o meu cateto oposto. Ok? O maior lado do triângulo, né? E sempre na frente do ângulo reto é sempre denominado como a hipotenusa. Então isso eu não posso confundir com o cateto adjacente. Então a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, e para encontrar ela é só observar o ângulo reto. Ela vai estar na frente do ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus. Certo? Então agora que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu já consigo identificar qual das relações que eu tenho para trabalhar, que eu vou utilizar para trabalhar. Aí eu vou buscar lá, ó, qual é delas, ó, seno, por isso que eu coloquei aqui, ó. É importante sempre que você for trabalhar, você colocar a tabela, for resolver problemas, né, em alguma prova que você for fazer, ter lá a tabelinha dos ângulos notáveis, e aí tem a forma de você compor, não precisa decorar valor por valor, certo? E as relações, de forma simplificada, como eu coloquei na questão anterior. Ok? Então, qual é delas que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É exatamente o seno, ó, que eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Então é ela que eu vou pegar para trabalhar. Então eu vou partir do seno do ângulo que eu tenho, que é de 30 graus. Aí eu igualo exatamente o que está ali, ó. Quem é o seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a primeira parte. Você descobrir com qual relação você vai trabalhar. Importantíssimo, tá? Você entender isso daí. Pronto. Feito isso daqui, agora é só substituir valores. Tá? Mas como, professor? Como é que eu vou substituir valores? Olha, eu tenho aqui o seno de 30. Você vai lá na tabela dos ângulos notáveis e vai olhar lá qual é o seno de 30 graus. Aí tá aquele aqui, ó. É 1 sobre 2. Então substitui, ó. Então 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual. Quem é o meu cateto oposto? Volta para o triângulo, ó. É exatamente o que eu estou procurando. É o valor do x. E quem é a minha hipotenusa? É 8. Pronto, ó. Montei a minha proporção. Agora é só fazer meios pelos extremos. 2 vezes x. 2x. 1 vezes 8 vai ser igual a 8. Tirando o valor de x, quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então 8 dividido por 2. Quem divide fica sempre embaixo.
Logo, x vai ser igual a 4. Ok? Então, encontramos o nosso valor desconhecido. Não tem a opção aqui, mas lá na nossa atividade, a opção correta é a letra A. Sem perder tempo, já partindo para nossa terceira questão, também vou trabalhar com as relações. Aí agora vocês vão começar a ter noção, né, que essa parte interpretativa ela é fundamental, certo? Então eu venho primeiro para o triângulo, para poder identificar quais são os elementos que eu tenho, né? O ângulo está aqui, o ângulo que eu vou trabalhar agora é o ângulo de 45 graus, então é a minha referência, e está aqui meu ângulo reto, né? Já de cara, o ângulo reto já me dá quem? A hipotenusa, que é o 10. Aí o outro valor que aparece no triângulo é o x, e ele está aqui do lado do meu ângulo, ó, que eu estou trabalhando. Do lado é vizinho, vizinho é adjacente, então aqui é o meu cateto adjacente. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu volto lá para a tabela com as minhas relações e eu vou ver qual delas tem a hipotenusa e o cateto adjacente. E se você observar, ó, você vai encontrar isso exatamente lá no cosseno. Envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. Aí, cosseno de alfa. Alfa é o ângulo que eu vou trabalhar. Certo? Então, montando aqui a nossa relação, ó. Cosseno de 45, que é o ângulo que eu tenho, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o KH, né? Se falar rápido, KH. Beleza? Seguindo. Quem é o cosseno de 45 graus? É a raiz quadrada. Eita, diabo. Risquei aqui sem querer. Então, a raiz quadrada de 2 sobre 2. Quem é o cateto adjacente? É o x. E a hipotenusa é o 10. De novo, fazendo meios pelos extremos, né? Eu vou ter que 2x vai ser igual a 10, que multiplica a raiz quadrada de 2. De novo, vou tirar o valor de x, ó. Quem está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. E quem divide fica embaixo. Logo, x vai ser igual. Eu só posso dividir um número com número. Então, aqui vai ser o 10 dividido por 2. Certo? Que vai ser igual a 5. Beleza? Para finalizar, só está faltando repetir a raiz quadrada de 2. Então, o resultado, o valor de x, 5 raiz de 2. Essa daqui é a terceira questão, e na terceira questão nós também temos lá esse valor no item A. Só deu A até agora, né? Vamos para a quarta. Então, pessoal, pegando aqui a quarta questão, eu já tenho ela na forma de um problema, né? Mas o princípio de resolução é o mesmo. Tá? O que muda numa questão dessa é que às vezes ela não vem com desenho, você tem que interpretar, montar o esquema, visualizar o triângulo retângulo para identificar os elementos. Ok? Então, o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Ele está falando disso daqui, ó. Certo? Muitas vezes ele também diz que tem uma pessoa olhando para cima de um prédio, o ângulo de visão com relação à horizontal é 60 graus. Aqui é o ângulo de elevação, 60 graus. Tá? Sabemos que a árvore está a 100 metros de distância da encosta, daqui até aqui, 100 metros, que é este valor indicado. Que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então tá aqui, ó. O cabo seria isso aqui, ó, né? Daqui até aqui, e ele está representando pelo x, certo?
Então eu já tenho o ângulo que eu estou trabalhando e tenho dois valores, sendo que um deles é desconhecido, é exatamente o que eu quero procurar, tá? Com relação a esse, tá aqui o meu ângulo reto, né? Então ele já está me mostrando aqui a hipotenusa, já deixo lá. E com relação a este ângulo, que é o ângulo que eu estou trabalhando, né? O 100 ele está do lado, ou seja, vizinho. Então aqui vai ser o meu cateto adjacente. Certo? Então a relação, como nós vimos na questão anterior, que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa, é o cosseno. Então de novo, eu vou usar o cosseno, no caso aqui de 60 graus, para trabalhar. De novo ali está saindo ruim, né? Mas vai ficar assim mesmo. Cosseno de 60 sobre hipotenusa. Tá? Usando a tabela, quem é o cosseno de 60? Olha lá, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então eu venho para cá e vou substituir, ó. 1 sobre 2. Quem é o cateto adjacente? É o 100, eu já identifiquei lá na figura. Quem é a minha hipotenusa? É o x. Pronto, cheguei na proporção. É hora de fazer meios pelos extremos, né? Então x vezes 1 é x, que vai ser igual a 2 vezes 100, que é 200. Como aqui foi dado em metros, então 200 metros. A opção correta na quarta questão é a letra D. Ok? É onde eu tenho lá 200 metros. Seguindo, quinta questão. Certo? Mais uma para a gente trabalhar com as relações trigonométricas. Tá? Então eu tenho aqui agora o meu ângulo de 30 graus. Tá aqui o meu ângulo reto. Então ele está com o cantinho apontando para hipotenusa. Tá? E eu preciso saber o que é esse x. Então, com relação ao ângulo que eu estou trabalhando, ele está contrário a ele, não é vizinho, ó, né? Então, ele está contrário. Contrário é a mesma coisa que oposto. Então, aqui eu tenho o cateto oposto. Lembrando que cateto é lado, certo? Nem li a questão, né? Vou ler agora. O que ele diz? Ó. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então tá aqui. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Tá? Aqui. Depois de percorrer 1000 metros, distância percorrida, né, a altura atingida pelo avião em metros é. Então ele quer saber, ó, é como se congelasse a imagem, né? E o aviãozinho chegou bem aqui e ele quer saber qual é a altura. Aqui é a altura que ele está. Que ele está chamando de x. E a gente já sabe que no nosso triângulo, eu traço uma perpendicular para saber, para descobrir essa altura. Perpendicular ao solo significa dizer que está formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então pronto. Voltando aqui para a nossa questão, né? Para a nossa figura, que já está aí com os elementos colocados. Eu já sei que aqui é cateto oposto e aqui é a hipotenusa. A relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vou trabalhar com isso aqui agora. Certo? Seno de quê? De 30 graus. Então é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Na tabela dos nossos ângulos notáveis, quem é o seno de 30? Ó? É 1 sobre 2. Então substituindo, isso aqui vai ser igual. Cateto oposto é o x e a hipotenusa é o 1000. De novo fazendo meios pelos extremos, né? Eu tenho que x vezes 2 vai ser 2x, que é igual a 1 vezes 1000, que é 1000. Tirando o valor de x, ó, é 1000 dividido por 2, que é igual a 500. De novo, ó, eu vou observar a unidade que tinha sido colocada lá no triângulo.
Então, como lá estava em metros, aqui também tem que ser colocado em metros. Beleza? Meus ilustres, tá aí as 5 questões que eu coloquei para vocês, tá, na aula passada. Estudem, nós estamos aí passando por um momento difícil que exige um pouco mais de esforço de cada um de nós, né? Espero que todos estejam bem, torcendo aqui para que isso passe o mais rápido possível, para que a gente possa estar de volta, todos juntos, né? E com as nossas aulas normais, beleza? Morrendo de saudade de vocês, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.